Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir, como primeiro tema de hoje, uma análise daquilo que é a guerra e mais que está a ser a guerra na Ucrânia, e mais particularmente como é que observa esta questão da imposição pelo lado da procura e não pelo lado da oferta, que aparece sempre uma coisa que pelo menos não vem nos livros da economia. Esta imposição de um teto máximo de $60 por barril pelo petróleo produzido pela Rússia. Como é que tem visto e como é que acha que esta decisão da União Europeia irá impactar a guerra na Ucrânia? Vamos começar por aí, antes de passarmos, digamos, para o estado da guerra, que também está com mutações muito rápidas. Só para dizer o seguinte, os países ocidentais, e em particular os países que impuseram sanções unilaterais, vale a pena dizê-los, são sanções unilaterais, isto é, são decididas por um conjunto de países no quadro da guerra da Ucrânia, numa forma de tentar punir a ação russa na Ucrânia. Os países deram conta que a Rússia acabou por ter, em 2022, mais recursos derivados da utilização do seu petróleo e do seu gás do que teve em 2021. E que as sanções acabaram por ter um efeito ao contrário, isto é, provocaram uma maior subida de recursos. Os ocidentais, e convém também ter isto muito presente, porque esta é uma realidade que esteve subjacente a esta decisão, não querem que a Rússia deixe de produzir e de exportar. Porque se a Rússia deixar de produzir e de exportar, tendo em conta o seu papel no quadro internacional de produtor e de exportador, os preços do petróleo e do gás vêm por aí para cima. Evidente. Portanto, neste caso, que é o caso do petróleo, os países ocidentais querem que a Rússia continue a exportar, mas querem estabelecer um limite daquilo que são os ganhos russos na exportação do petróleo, para que a Rússia não acabe por ganhar e ter um efeito contraproducente relativamente àquilo que eram as medidas anteriores. E qual é o mecanismo que os países criaram? Não é bem um estabelecimento de um preço máximo de petróleo, é o estabelecimento, a indicação às empresas seguradoras e transportadoras, que são na maioria dos casos de países que fazem parte da aliança ocidental que se opõe à Rússia, no sentido de não aceitarem transportar petróleo russo, porque estamos a falar só de transporte marítimo, não estamos a falar de transporte de petróleo por oleodutos, que não aceitem transportar petróleo que seja vendido a mais de $60. E, portanto, é uma espécie de limitação de réditos, mas não, digamos, uma limitação de preços, porque é muito difícil no quadro, ao que parece, no quadro da economia mundial do petróleo, estar a estabelecer isso, porque isso entra em contradição com a própria lógica do funcionamento do mercado petrolífero. Por outro lado, não é muito claro, digamos, se isto pode afetar, por exemplo, países que têm petróleo russo e que são ao mesmo tempo, eu não diria aliados, mas pelo menos relativamente aos quais o Ocidente não quer ter uma atitude muito negativa, que é, por exemplo, o caso da Turquia ou o caso da Índia. E, por outro lado, há sempre o grande caso, que é o caso da China. E, portanto, há aqui que seguramente não vai cumprir isto, ou não iria cumprir no caso de ser fornecida por via marítima, e vai querer manter esta relação, e pelo contrário até há sinais de que pretende avançar nesta relação. Portanto, trata-se apenas de tentar baixar aquilo que são os réditos russos através do petróleo e através da utilização do petróleo. Mas é a prova provada esta medida, e mesmo os buracos que esta medida traz, e há vários que são analisados na imprensa ocidental, é que esta questão das sanções é uma questão muito mais complexa e tem quase sempre um outro lado que é difícil de controlar. Portanto, nomeadamente porque a Rússia já disse que não venderá petróleo a quem aceitar esse esquema, não é verdade? Pois, e portanto haverá aqui esta limitação. A Rússia está bastante à vontade nesta matéria, em termos financeiros, aparentemente, tinha uma almofada financeira
que se dizia no princípio desta guerra e que, pelos vistos, se mantém. E mais do que isso, essa almofada não só se mantém, como se reforçou, tendo em atenção aquilo que foi as vendas ao longo deste ano. Portanto, isto faz parte, é mais um mecanismo desta guerra. Falando agora sobre a guerra, António, vale a pena dizer o seguinte, há duas novidades nesta guerra. Uma tem a ver com a retórica, isto é, nós encontramos aqui há dias, na ida de Macron aos Estados Unidos, uma linguagem nova no sentido de encontrar um mecanismo que permita amanhã manter a porta aberta com a Rússia, trazer, no fundo, a Rússia para uma arquitetura europeia de segurança e esta foi a frase que provocou menos simpatia em vários locais, dizendo que é preciso dar garantias de segurança à Rússia num compromisso final que seja feito da guerra da Ucrânia. Isto provocou reações em Kiev e em muitos aliados ocidentais que, traumatizados como estão pela agressão russa à Ucrânia, acham que estar neste momento a trabalhar no conceito de dar segurança à Rússia é algo que parece um pouco excessivo e até em contraciclo. A expressão dar garantias de segurança à Rússia pode ser lida de duas maneiras. Uma das maneiras é a maneira mais radical, que é ir de acordo com aquilo que eram as propostas russas de dezembro de 2021, se nós nos lembrarmos, que era a ideia de a União Europeia, a NATO regressar às suas fronteiras de 97, o desmantelamento de um conjunto de mecanismos de natureza militar que estavam montados junto à própria fronteira. E, portanto, no fundo era criar voltar ao status quo ante. É óbvio que não é esse o sentido da intervenção de Macron. O sentido da intervenção de Macron é, digamos, num quadro mais realista, isto é, no sentido de dizer, se calhar o compromisso final terá que se fazer com a garantia de que a Ucrânia não entrará para a NATO. A União Europeia, a entrada para a União Europeia não está neste quadro. E que a Ucrânia terá que ficar armada, que a Ucrânia terá que ter garantias de segurança também ela própria dos países ocidentais, e que a Rússia naturalmente terá ela própria que dar outras garantias de segurança também relativamente aos outros países que ali estão. Portanto, é um conjunto variado que se engloba neste conceito de garantias de segurança e que se engloba em particular no conceito que Macron avançou também, que é o problema da arquitetura europeia de segurança, que é uma questão que a França tem sempre muito, muito próxima do coração. A ideia de uma arquitetura europeia de segurança com a Rússia pode parecer quase obscena neste momento, tendo em atenção ao estado da arte, mas nós temos que perceber uma coisa. Nós vivemos durante o tempo da Guerra Fria e caminhamos depois, no final da Guerra Fria, em particular depois do ato final de Helsinki, da Détente, com um inimigo, e na altura era um inimigo, que era a União Soviética, e criou-se uma arquitetura europeia de segurança. Porque é com os inimigos que se fala, não é necessariamente só com os amigos, não é? Além disso, a Rússia, para quem não tenha notado, vai ficar ali fisicamente, e das duas uma. Ou nós pensamos que vamos criar ali uma fronteira tipo paralelo 38 entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, armada à milésima potência e em que qualquer faísca pode disparar uma tragédia, ou entendemos que, independentemente de se não gostar da Rússia, seja ela a Rússia do Sr. Putin, seja ela a Rússia que for, é preciso um entendimento com um vizinho que vai estar ali em permanência e que não vai desaparecer dali, mais fraco ou menos fraco, mas não vai desaparecer dali. E, portanto, talvez valha a pena recordar e fazer um pouco o comparativo que em 1945 os aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial capturaram a Alemanha para o esforço de desenvolvimento, ao contrário do que aconteceu em 1918 com a mesma Alemanha, com as consequências desastrosas que sucederam então. Sim, a ideia que há é que foram precisamente essas condições de 1918 e o modo gravoso como essas condições se impuseram sobre a Alemanha que acabaram por criar as condições que levaram à subida do Hitler e à nova Alemanha que apareceu outra vez na Segunda Guerra Mundial.
eu acho que a história nunca se repete, e é preciso olhá-la em função dos personagens, em função das tensões, mas se nós olharmos bem para aquilo que foram os mortos na Segunda Guerra Mundial, os milhões e milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, e estamos a falar de centenas de milhões de mortos, nós temos que perceber que estamos, digamos, a trabalhar num terreno que, apesar de tudo, e apesar de todas as tensões, e apesar de todas as mortes, não chega a esses limites. Quer dizer, Claro. o que não significa que os ódios não estejam aí e que estas inimizades não vão prolongar-se por décadas, provavelmente por muitas décadas, como aliás se prolongam na memória, por exemplo, dos países balcânicos, né, entre eles. Mas já agora, só em relação à guerra, vale a pena dizer que nós assistimos neste momento a um tempo novo, que é, em primeiro lugar, uma espécie de uma estabilização da situação no terreno, em termos físicos, do avanço de tropas, não obstante haver no quadro no russo um avanço, ou pelo menos algumas tentativas de avanço, ou de retoma de iniciativa no quadro de Donbass, no leste da Ucrânia. Mas no sul nós verificamos que o Dnipro passou a ser uma espécie de rio-fronteira. Mas o que nós verificamos nesta altura, e estamos na altura do inverno, em que a movimentação de tropas é mais complexa, a guerra passou a mover-se essencialmente através de mísseis, de drones e de ataques à distância. E há uma nova realidade, que é a circunstância da Ucrânia assumir aquilo que tem sido umas ações levadas em território russo, coisa que no passado a Ucrânia nunca assumia. As coisas aconteciam, havia declarações às vezes equívocas, mas raramente a Ucrânia assumia isso abertamente. Agora não. Há ataques em território russo, foram atacadas 2 bases militares em território russo, e mais do que isso, em zonas já relativamente próximas de Moscovo. O que significa, além do mais, que a Ucrânia dispõe dessa capacidade de ir mais longe, coisa que se pensava que não tinha sido dada pelos ocidentais. O que significa que o material militar que a Ucrânia hoje tem já lhe permite esse tipo de ações. A Rússia, em contrapartida, faz ações através de mísseis para destruir toda a infraestrutura energética da Ucrânia, para criar o caos em termos da vida cotidiana dos cidadãos da Ucrânia, e portanto estamos numa guerra com algum tempo novo no tipo de medidas que são tomadas. Veremos onde é que isto nos leva. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltarmos já de seguida com o segundo tema. Até lá.